Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula do curso Fórmula de Pregadores e nós iremos falar um pouco agora sobre o desenvolvimento do sermão. Há algumas aulas passadas nós ensinamos como fazer uma análise do texto e como fazer também a pesquisa bíblica para o seu sermão. Com essas aulas você já consegue fazer uma boa argumentação para o seu sermão, um bom desenvolvimento. No entanto, se você conseguir praticar, colocar em prática as regras de exegese bíblica, se você souber como fazer uma exegese do seu texto, tenha certeza de que o seu sermão ele ficará muito mais rico de informações. E é sobre isso que nós iremos falar agora. Como fazer uma exegese bíblica. Essa aula é puramente técnica, pode ser que você não consiga, por conta própria, colocar em prática alguns passos que nós vamos ensinar aqui, mas aqueles passos que você puder fazer, tenha certeza que serão muito produtivos para a construção da sua argumentação do seu sermão. Então nós vamos falar aqui sobre exegese, como fazer uma exegese em 12 passos. A exegese que você for fazer do seu texto, ela vai ajudar você no desenvolvimento do seu sermão, como você vai argumentar, como você vai construir as principais informações e os principais argumentos para o seu sermão. Então vamos lá, vamos começar falando sobre exegese. Mas o que é exegese? A palavra exegese ela vem do verbo exgeomai do grego. Esse verbo também ele é formado por duas palavras, pela preposição ek, que significa para fora, e pelo verbo egeomai, que significa conduzir ou extrair. Quando você une essas duas palavras, que formam o verbo grego exgeomai, nós temos a tradução conduzir para fora ou extrair. Exegese é o ato de você extrair do texto o seu significado original, ou seja, extrair a intenção original do autor, o que ele estava querendo dizer quando ele escreveu aquele texto, certo? Então a exegese ela é uma ferramenta utilizada pelo estudante da Bíblia para extrair o verdadeiro significado do texto bíblico, a intenção original do autor. E você, quando está de posse dessa informação, isso é muito importante para o teu sermão, porque o teu sermão ele fica rico de informações. Faz com que você não faça exegese. O que é a exegese? A exegese é o contrário da exegese. Enquanto a exegese é você extrair o significado original, a exegese é você colocar um significado que não existe no texto, ou seja, inventar história, inventar aquilo que o texto não fala. E é o que acontece com muitos pregadores por aí, pregadores que não estudam verdadeiramente a palavra do texto, que não fazem exegese do texto, começam a colocar significados que não existem no texto bíblico, tá bom? Então nós vamos ensinar aqui 12 passos para você fazer uma exegese do texto, ou seja, como você vai fazer para extrair o significado original do texto, ok? O primeiro passo para uma exegese é buscar orientação divina. Você tem que entender que a Bíblia ela não é um livro comum. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Então, quando você trata das coisas de Deus, primeiramente você tem que buscar a orientação de Deus. Porque através da busca pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai iluminar a sua mente para compreender a sua palavra, é que você realmente vai estar apto para extrair o significado original do texto sagrado. Leia aí na sua Bíblia o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, que fala que é o Espírito Santo quem conhece as coisas de Deus. Então, se é o Espírito Santo que é Deus e que conhece as coisas de Deus, somente Ele pode revelar, somente Ele pode iluminar a sua mente para compreender as coisas de Deus. O ser humano, como ele tem uma mente limitada, finita, não consegue compreender a mente de Deus, que é uma mente infinita. Por isso que o Espírito Santo, que é Deus, aquele que sonda as coisas de Deus, somente Ele pode iluminar a sua mente e revelar as coisas de Deus, explicar para você, certo?
Então, o primeiro passo para a exegese é sempre uma atitude de humildade, é sempre uma atitude de se colocar à disposição de Deus para aprender. O segundo passo para você fazer uma exegese é o que na teologia nós chamamos de delimitar o texto. O que é delimitar o texto? Delimitar o texto é separar o texto no seu próprio contexto. Nunca interprete ou pregue um texto fora do seu contexto. Então veja bem, delimitar um texto é você separar aquele texto que você escolheu para fazer o seu sermão dentro do próprio contexto dele. Se ele está dentro de um capítulo, você vai separar aquele capítulo. Mas se ele estiver numa porção menor, que nós chamamos de perícope, perícope são porções, são parágrafos dentro dos capítulos, dentro da Bíblia. Então, se ele estiver dentro de uma perícope, você vai ter que delimitar aquela perícope e trabalhar o texto dentro desse próprio contexto, não em um outro contexto. Delimitar o texto é muito importante para que você não interprete de maneira errada aquele texto fora do seu contexto. E existem algumas dicas para delimitar um texto. Você deve encontrar elementos que indicam início ou término de frase ou parágrafo. Como assim? Deixa eu ser mais claro. Você pode encontrar dentro do capítulo que você está lendo e do qual o seu texto que você escolheu está inserido, algumas frases ou verbos ou palavras que indiquem mudança de tempo ou espaço. Você pode encontrar, por exemplo, determinado personagem saiu, determinado personagem voltou para tal cidade. Então esses verbos, essas frases são indícios de mudanças de tema, mudanças de tempo, mudanças de espaço, e eles podem muito bem também ser marcadores de perícopes, ou seja, marcadores de parágrafos dentro do texto, de determinados temas e contextos ao qual aquele personagem está inserido. Você pode também encontrar mudanças de personagem. De repente, está falando sobre o personagem Pedro ali, dentro daquele capítulo. De repente começa a falar de João. João está em outro lugar. Então a mudança de personagens também é um marcador de texto, é um marcador de perícopes dentro da Bíblia Sagrada. Você pode encontrar verbos como sair, expulsar, foi. Dentro do livro de Marcos, o livro de Marcos ele é marcado por verbos como esse, como sair, expulsar, como ir, subir ao monte. O livro de Marcos ele tem muita atividade. Se você perceber, no início dos capítulos, sempre mostra Jesus executando algum tipo de ação, sempre mostra Jesus em movimento. E você consegue delimitar o texto, as perícopes, através dessas ações de Jesus. Em um momento Jesus está no monte, depois Jesus já está lá embaixo, subindo no barco para atravessar o mar da Galileia, e assim por diante. Então, esses verbos eles também são marcadores de perícopes dentro do texto. Mudança no estilo. De repente, você está lendo um texto em prosa e aí o autor começa a falar em poesia. O texto ele muda, a estrutura do texto muda para forma poética. Isso também é um marcador de perícope dentro da Bíblia. Quebra de diálogo. De repente, existem dois personagens conversando e aí aparece um terceiro personagem quebrando aquele diálogo, falando sobre outro assunto também. Então, todas essas dicas que foram passadas agora para você são marcadores que delimitam o texto. Então, lembrando para você, o que é delimitar o texto? Delimitar o texto é separar o texto dentro do contexto. Se for um parágrafo, se um parágrafo está falando sobre o mesmo tema, então você vai delimitar o parágrafo. Se for um capítulo, você também vai delimitar um capítulo. Se for uma perícope, você vai delimitar uma perícope. O que é importante, o seu texto que você vai interpretar, ele tem que estar dentro daquele contexto, dentro da sua própria perícope, levando em consideração, lógico, o contexto amplo e imediato do texto. Tá bom? O passo 3 para você fazer uma exegese é fazer a análise gramatical
no texto original. Se você está no Novo Testamento, você vai ter que fazer análise gramatical no grego. Se você está no Antigo Testamento, você vai ter que fazer a análise gramatical no hebraico. Então a exegese ela se trabalha no texto original, gente. Logo, é importante que o aluno ele precise ter alguma noção das línguas bíblicas e usar as ferramentas corretas para análise. Quais são essas ferramentas? A Bíblia hebraica, ou então a Bíblia no texto grego original, a gramática hebraica ou grega e o léxico ou dicionário hebraico ou dicionário grego. Bem, mas e para aqueles alunos que não têm essa expertise nas línguas bíblicas? De repente você que está assistindo essa aula não conhece, não tem nenhuma noção introdutória da língua hebraica ou da língua grega. Como é que o aluno que não conhece essas línguas pode fazer exegese? Então eu tenho uma boa notícia para você, não se preocupe. Existem programas no computador e aplicativos no celular que podem lhe ajudar. Alguns dos programas que você pode estar baixando para o seu notebook ou para o seu computador se chamam BibleWorks e o Logos Libronics. Na verdade, antigamente era o Libronics, só que essa empresa Logos comprou aí, fez alguma operação empresarial e aderiu ao Libronics. Então, você encontra hoje como o programa Logos. Esses programas eles são pagos. Salvo engano, o BibleWorks já não se encontra mais para vender, mas você encontra ele gratuito na internet também para você baixar para o seu computador. Então esses programas, o que eles fazem? Eles trazem para você o texto na língua original. Só que quando você passa a seta, o cursor, o mouse do seu computador em cima de uma palavra, em determinado texto, ele vai dar para você a tradução da palavra, ele vai dar para você a análise gramatical da palavra também. E esses são programas que facilitam muito o estudo da Bíblia no seu texto original. Bom, para aqueles que já têm conhecimento da língua hebraica e da língua grega, sempre é indicado que você faça de maneira manual, que você vá você mesmo para a sua Bíblia hebraica, para a sua gramática, para o seu léxico hebraico. Mas se você não tem esse conhecimento, tenha certeza que esses programas vão ajudar você, porque inclusive são programas que os acadêmicos de teologia utilizam para fazer as suas pesquisas, para fazer os seus estudos e a sua exegese. Então, geralmente esses programas também trazem junto deles não somente o texto original e essa análise gramatical, a tradução, a contagem de quantas vezes aquela determinada palavra é usada na Bíblia, mostrando o contexto em que ela é utilizada, mas também traz uma biblioteca extensa de teologia. Então traz aí obras de teólogos renomados dentro da área da teologia bíblica sistemática que você pode também estar pesquisando dentro desses programas. São muito úteis se você tiver a oportunidade de investir ou de baixar para o seu computador aí a versão gratuita do BibleWorks. Tenha certeza que ele vai ajudar muito você na sua pesquisa bíblica, tá bom? O passo 4 é você fazer a tradução literal do texto original. Então, agora que você deve traduzir cada palavra na ordem que está no texto, de forma literal. Dentro do hebraico e do grego, as palavras nem sempre vêm na mesma ordem que nós temos na tradução em português. Então, a tradução literal é você traduzir palavra por palavra dentro dessa ordem que é dada no texto original para você. Isso é importante, pois a tradução ela revela detalhes do texto que você não encontra lendo de maneira superficial ou lendo na sua Bíblia em português. Porque a tradução, na verdade, ela é uma compreensão de determinado tradutor. Então, quando você faz a sua própria tradução, a Bíblia ela se abre para você. Aparece um conhecimento que você não consegue buscar de maneira superficial apenas lendo na tradução em português. Então, é por isso que é importante você traduzir por conta própria. Traduza palavra por palavra na ordem do texto e depois você deve colocar em ordem para compreensão em português, tá bom? Então, se você, mais uma vez, não tem o conhecimento das línguas bíblicas, você pode estar usando esses programas que eu passei para você, BibleWorks ou Logos Libronics, está baixando para o seu computador e
Quando você vai passando a setinha em cima de cada palavra, ele vai fornecendo para você o significado e você pode fazer a tradução por conta própria, tá bom? O quinto passo é a crítica textual. O que é crítica textual? É a área que estuda os diferentes pergaminhos para encontrar as variações no texto. É um trabalho estritamente técnico. Felizmente, existem comentários bíblicos em exegese que já fornecem as principais variações. Então veja bem, nós temos variedades de pergaminhos que trazem para nós um mesmo texto. Só que em alguns pergaminhos nós encontramos o que é chamado de variantes textuais. Variantes textuais é como uma palavra ela é escrita em vários pergaminhos. E muitas das vezes aparecem palavras escritas de maneira diferente, porque foram erros de grafia, erros de cópia que o escriba pode ter cometido na hora de fazer a cópia do pergaminho. Então, dentro da Bíblia hebraica e do texto grego também, nós temos o que nós chamamos na teologia de aparato crítico. Esse aparato lhe traz para você quais são as variantes textuais encontradas naquele determinado texto em vários pergaminhos. Lógico, é um trabalho técnico, você muitas das vezes não vai conseguir fazer esse trabalho. Por isso que existem muitos comentários bíblicos que já apresentam para nós as principais variantes do texto, para que a gente não precise se preocupar com isso. Então, se o seu texto tiver alguma variante importante, ele vai falar para você que determinada palavra ela é escrita de maneira diferente naquele texto e pode implicar em um significado diferente. Isso os comentaristas bíblicos já fizeram, já trabalharam a vida toda, já pesquisaram a vida toda para nos fornecer esse conhecimento, tá bom? O passo 6 para a sua exegese bíblica é fazer uma comparação das versões. Após todo o trabalho de análise, você fez análise gramatical, você depois fez a tradução do seu texto, verificou se existe alguma variante textual. Agora o que você vai fazer? Você vai comparar a sua tradução, aquela literal que você fez do texto por conta própria, você vai comparar com as traduções das Bíblias existentes. Tem gente aí que é papa Bíblia, que tem várias versões da Bíblia, várias traduções da Bíblia. Então você vai pegar essas várias traduções que você já tem de Bíblias existentes e você vai comparar com a sua tradução. Isso vai fornecer para você alguns pontos muito importantes. Primeiro, você vai verificar qual é a tradução que se aproxima mais do texto original, ou seja, que se aproxima mais da sua tradução literal. Você vai verificar também em quais pontos outro tradutor discorda da sua tradução. Você pode encontrar em alguma Bíblia, de repente, um tradutor que traduziu de maneira diferente de você. E aí você vai estudar por que esse tradutor ele escolheu determinado significado para tal palavra e você vai perceber quais são as implicações teológicas disso. Você também vai verificar se algum tradutor foi tendencioso e descobrir possíveis erros teológicos. Isso é muito importante. Quando você faz a sua própria tradução da Bíblia, o que acontece? Você trabalha com o texto original na sua mão, você faz a sua própria tradução. E aí quando você compara com outras traduções, você vai perceber se determinado tradutor foi tendencioso, se ele puxou a sardinha para o lado dele, para o lado da denominação dele, da religião, e você vai perceber os possíveis erros teológicos dentro daquela tradução. Acredite, isso acontece muito. Existem por aí muitas Bíblias, infelizmente, adulteradas. Bíblias tendenciosas, traduções tendenciosas, nas quais os tradutores eles omitiram alguns significados do texto e até mesmo colocaram significados que não existem. Então, por isso que é muito importante você fazer a sua própria tradução do texto original. Passo 7. Para a sua exegese bíblica é fazer a análise histórica do texto. A análise histórica ela fornece informações preciosas sobre o contexto da época em que os fatos bíblicos ocorreram. Então você vai ter aí na sua análise histórica, você vai encontrar informações como costumes locais,
a forma de governo, situação econômica, política. Essas informações são muito importantes e preciosas para enriquecer cada vez mais o seu sermão. Essas informações vão fazer parte do seu sermão e vão se tornar pérolas preciosas para as pessoas que ouvirem o seu sermão, porque vão perceber que você tem autoridade no assunto, você sabe o que você está falando porque você fez uma pesquisa minuciosa sobre aquele seu texto bíblico, sobre aquilo que você está falando. Então, a partir desta análise histórica, você consegue essas informações para o seu sermão. Passo 8 é a análise geográfica. A análise geográfica ela fornece informações importantes para o estudo que estão implícitas no texto. Você não consegue ver de maneira superficial. Por exemplo, vou dar o exemplo para você do Monte Moriá. O Monte Moriá é aquele monte no qual Abraão iria sacrificar Isaque, né? E você sabe que esse sacrifício ele simbolizava o quê? Simbolizava futuramente que Deus sacrificaria o seu filho unigênito também, em cima de um monte. Você quer ver algo interessante? Alguns teóricos judeus afirmam que Jerusalém foi construída em cima de um monte. E eles acreditam que esse monte seja o Monte Moriá. Isso mesmo, aquele monte em que Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque como um símbolo, como um tipo de que no futuro o próprio Deus iria também sacrificar, iria entregar o seu filho em sacrifício por toda a humanidade. Então veja só que informação importante a partir apenas da geografia do texto. O passo 9 para a sua exegese é fazer a análise literária do texto. A Bíblia ela tem uma diversidade de formas literárias e cada forma ela deve ser estudada particularmente conforme as suas características. Nós temos dentro da Bíblia as narrativas, nós temos poesia, nós temos cartas ou epístolas, né? Nós temos também os evangelhos, as profecias, as orações, os cânticos. Cada um desses tipos, desses gêneros literários, ele deve ser estudado de acordo com o seu próprio contexto literário. Quando você escolher o texto bíblico para o seu sermão, você deve identificar a qual gênero literário ele pertence. Se ele pertence a uma narrativa, se é um texto poético, se é uma epístola, se é um evangelho, se é uma profecia. E dentro das profecias nós temos as profecias clássicas e apocalípticas. Se é uma oração, geralmente as orações também são feitas em forma poética, ou se são cânticos, que também são feitos em forma poética. Cada um desses gêneros literários você vai estudar de maneira diferente. O passo 10 é fazer a análise teológica do texto. Então veja, estamos no 10º passo. O 10º passo é fazer a análise teológica do texto, ou seja, identificar qual é a teologia do texto que você escolheu para fazer o sermão. A análise teológica ela consiste em verificar os temas teológicos presentes no texto, ou seja, o que o texto apresenta sobre Deus e sobre a sua relação com os seres humanos. Ao identificar a teologia do texto, o estudante ele deve esquadrinhar o que é dito acerca do assunto em toda a Bíblia. Por exemplo, nós temos aqui exemplos de temas teológicos. De repente, o texto que você escolheu ele tem a ver com a salvação, ou então ele tem a ver com a criação, tem a ver com o pecado. O estudo do pecado dentro da teologia se chama hamartiologia, que é o estudo do pecado. Pode ser que o seu texto ele tenha a ver com missiologia, ou seja, o estudo da missão. Pode ser que o seu texto tenha a ver com escatologia, né, com as profecias escatológicas, com o estudo do tempo do fim. Pode ser que o seu texto tenha a ver com a disciplina de cristologia, com o estudo de Cristo e seus atributos, sua natureza. Então, fazer a análise teológica do texto é identificar sobre o que o seu texto está falando em um contexto macro. Qual é o tema teológico, qual é a relação que ele apresenta de Deus com a humanidade. O passo 11 para a sua exegese nada mais é que transcrever o seu estudo. Nesse passo, você, como estudante, escreve todos os seus apontamentos pessoais e o que você descobriu em cada fase do estudo. São 12 passos. Em cada fase, você vai fazendo seus apontamentos
e você vai escrevendo o que você descobriu com aquele seu estudo. De repente, você fazendo a tradução ou a análise gramatical de um verbo, de uma palavra, você descobriu que o uso daquela palavra é importante em outros contextos também. Você vai anotando e fazendo os seus apontamentos. Aqui também é quando o estudante ele escreve qual o significado encontrou no texto. Então você coloca aqui qual é a intenção original do autor. Quando você fez a tradução, quando você fez a análise do texto, você coloca agora o que o texto quer dizer, tá bom? E o passo 12, que é muito importante também, é você fazer a aplicação do texto. A exegese sem aplicação para a atualidade ela é infrutífera. Nesse caso, de acordo com o que você descobriu no texto, você vai aplicar para a sua época a mensagem do texto, tornando o texto acessível ao público e um alimento espiritual sólido. Veja, você fez a sua exegese do passo 1 até o passo 11 para descobrir qual é o significado original do texto, ou seja, para descobrir qual era a intenção original do autor. Quando você descobre isso, agora você vai aplicar essa mensagem que era para o tempo do autor, que era para os ouvintes daquele determinado autor, você vai aplicar agora para a sua época. O que esse texto quer dizer para mim? Como eu posso aplicar esse texto para a minha vida? Como eu posso aplicar esse texto para a vida da igreja? Então, esse passo é muito importante. Uma exegese sem aplicação não serve de nada. O seu estudo teológico não serviu para nada. Porque teologia sem aplicação, ela é infrutífera. Tá bom? Então, nós ficamos por aqui na nossa aula. Espero que você tenha gostado de aprender como se faz uma exegese. E eu espero você na próxima aula.